Por enquanto está tudo calmo. Por enquanto, nenhuma grande polêmica. Mas, como vocês sabem bem, Palmeiras e São Paulo nunca é um jogo tranquilo. Pelo contrário, é sempre um jogo de bastidores, de muitos comentários, de muitas narrativas. E como diria no Tropa de Elite, por enquanto o morro tá calmo. Mas sabemos que já já, as coisas começam a esquentar. Hoje ainda é segunda-feira, o jogo, estou gravando aqui às 3h11 da tarde. O jogo ainda não tem data nem horário, mas sabemos que será na Arena Barueri pela campanha do Palmeiras, que ontem ficou por isso aqui de pegar a Portuguesa, né? Mas a Portuguesa, como sabemos, é a Portuguesa. E acabou ali no final sucumbindo, tomando um gol besta e o Corinthians passou nos pênaltis. Mas se o Palmeiras quer ser campeão, já venceu os 3 clássicos na fase de classificação, agora terá pela frente o São Paulo, que no retrospecto recente tem sido um freguês do Palmeiras, inclusive em mata-matas, porém sabemos que será um jogo complicado. E acho que o Palmeiras precisará de muita atenção defensiva para não sofrer contra o time do Hernan Crespo, que até tuitei ontem lá no X, na minha conta, que o Palmeiras vai encarar um São Paulo completamente diferente, gente. Um time que vem aí desde que perdeu para o Palmeiras em 24 de janeiro. Foram 7 jogos para o time do Morumbi com 6 vitórias. Dentre elas contra Flamengo, Santos, que é um clássico, e o Grêmio do goleiro Everton e também do Marcos Rocha e do técnico Luiz Castro. Fora isso, peças importantes do time deles voltaram e encorparam o time do Crespo, como o Lucas, que fez gol agora decisivo contra o Bragantino, e o Caleri, que é sempre muito chato de marcar. O Palmeiras, por outro lado, na minha opinião, também incorporou. Já venho falando aqui, o Andrés e o Marlon com bola tem ido muito bem. O Marlon, muita liderança, parece que joga no Palmeiras há muito tempo. O Andrés começando muito bem, dando várias assistências. No sábado fez gol. Enfim, Vitor Roque também fez gol, vai pegando, retomando a confiança. O Flaco muito bem também nos jogos decisivos. O Arias chegando agora para contribuir, já estreou sofrendo um pênalti, se movimentando muito bem. O banco de reservas do Palmeiras ganhando muitas opções. Eu acho o Palmeiras favorito. Porém, eu acredito que vai ser um jogo carne de pescoço, um jogo dificílimo por conta da característica de jogo do São Paulo, do Crespo, um time de muito toque de bola, um time que roda muito essa bola no meio de campo, que é justamente o setor, na minha opinião, mais deficitário do Palmeiras sem bola. O time do Palmeiras do Abel desse ano de 2026, ainda sem bola, não se ajustou. O pessoal do Análise Verdão, que eu gosto muito, sempre trago aqui no canal, faço questão também, porque o trabalho muito bom. Se você não segue, siga os caras nas redes sociais, canal aqui no YouTube muito bom. E eles analisaram justamente isso, algo que a gente vem recorrentemente falando aqui também no canal, que mesmo sem sofrer gols, o Palmeiras tem concedido espaço entre linhas, que na sequência da jogada deixa o funil desprotegido e gera finalizações do adversário. Ou seja, o Palmeiras ainda joga muito exposto. Não se trata de um lance isolado, mas de um padrão. E outra crítica deles aqui que a gente sempre vem apontando. A marcação individual provoca saltos longos dos volantes, ou seja, perseguições longas. A pressão no portador nem sempre impede o passe vertical e a última linha não encurta o campo. Quando esses movimentos não são coordenados, o time fica descompactado e o corredor central se torna acessível. Ou seja, as costas dos volantes do Andrés e do Marlon Freitas têm sido um problema recorrente. Isso aconteceu no jogo contra o Capivariano, gente. A gente olha para o resultado, olha para o desempenho ofensivo, mas recorrentemente eu venho trazendo aqui, venho apontando que o time, óbvio, não vai estar pronto em fevereiro de 2026. Eu sei disso. Mas já era para pelo menos o Abel ter apresentado, na minha visão, alguma solução para tentar frear um pouco essas jogadas que têm acontecido de forma consecutiva nos jogos, né? Responsabilizar apenas Andrés e Marlon reduz um problema que é estrutural. O modelo exige perseguições agressivas, mas também compensações imediatas ao redor da bola. Se o volante salta e não há cobertura curta, se a linha defensiva não reduz o espaço às costas ou se o jogador do lado da bola não fecha por dentro, o funil se abre. A solução passa por ajustes coletivos.
Diminuir a distância entre setores, melhorar o timing da pressão e estabelecer coberturas mais claras para proteger a zona central. Sem essa coordenação, o padrão tende a se repetir independentemente das peças utilizadas. Também aqui trazendo uma crítica ao jogo coletivo apresentado ainda pelo técnico Abel Ferreira. E aqui eles trazem uma análise ilustrativa do jogo de sábado contra o Capivariano, que se caso isso ocorrer contra um adversário que tem no meio de campo Marcos Antônio, Danielzinho, Luciano passando por aquele setor, o próprio Lucas, Bobadilha, enfim, jogadores de meio de campo com muita força, com muita dinâmica, o Palmeiras vai sim sofrer, gente. Então tem que prestar muita atenção e essa defesa me dá dor de cabeça. Me dá dor de cabeça de pensar. Ofensivamente, o Palmeiras está muito bem. A gente elogia aqui a qualidade individual dos jogadores. O jogo também é associativo. Os chutões que tem diminuído. Porém, essa questão defensiva levanta, claro, muitas dúvidas do torcedor palmeirense. Vamos lá para a análise. Aqui eles mostram como o Capivariano vem conduzindo a jogada, né? E vai mostrar exatamente aqui nesse funil vermelho onde fica essa zona que falta maior cobertura, maior marcação do time do Palmeiras. Você vê como o adversário consegue no 2 contra 2. Aí o Andrés chega para cobrir. Rapidamente já todo mundo se pressiona ali, né? Pra ir na bola. Deixa eu tirar essa música aqui, né? Vai que dá uma merda. Aí você vê o adversário tentando tocar a bola. Cara, isso me deixou um pouco incomodado no sábado, tá? Óbvio que não foi nada grave. É um time de divisões muito inferiores. O Palmeiras foi amplamente superior, letal, até administrou em certo momento em ritmo de treino. Mas você vê que o Capivariano conseguiu tocar a bola no campo de ataque do Palmeiras e iludir a marcação do Palmeiras. Porque o Andrés e o Marlon não são da função específica ali. E essas perseguições, gente, essa marcação individual que o Abel insiste todo momento em implementar, eu acho um risco muito grande, mas enfim, é o jeito que o treinador joga. A gente vai fazer o quê? O nosso papel aqui é criticar. É criticar e apontar minimamente alguma solução, que eu vou trazer inclusive nesse vídeo, mas esse recorte aqui do Análise Verdão ilustra muito bem como o jeito que o Palmeiras marca ainda cede muitas chances ao adversário. Olha aqui, todo mundo, cada um encaixando no seu, e o jogador aqui sobra justamente nessa zona central perigosa, que contra um adversário como o São Paulo pode trazer complicações. Aí você vai ver, ó, o cara vai receber livre. Ó. Eu até pausei aqui junto com o pessoal da Análise Verdão. O cara tava livre no meio de campo. Por quê? Facilmente o adversário consegue tocar a bola e achar esse espaço no meio dos dois volantes do Palmeiras. Eu, obviamente, imagino que o Abel, junto com a sua comissão, saiba disso. Mas ele até o momento não apresentou nenhuma alternativa, seja com algum jogador ou com alguma mudança tática dentro do jogo, para mudar isso. O Palmeiras é um time que marca muito essa pressão lá em cima. E aí vira um cobertor curto. Você pressiona, se o adversário consegue furar as primeiras linhas ali, vai estourar lá atrás na defesa. E a gente vê aqui, ó, o exemplo claro. Se ninguém encaixa, se ninguém chega para fazer o abafa, já sobrou 2 caras aqui. O adversário consegue sair. Consegue romper as linhas. E ao meio de campo, o buracão que fica, ó. Ó, cadê o Marlon e o Andrés ali? Aí o Maurício vem atrasado, o cara consegue progredir com a bola. E aí já tá aqui, ó. Esse cara vai pegar a bola já no mano, com a defesa já correndo para trás, ó. Sabe, são alguns ajustes, na minha opinião. Se o Palmeiras quiser brigar de fato pelos títulos, ser competitivo de fato, chegar forte nas cabeças, que eu acho que vai acontecer, o Abel precisa rapidamente ajustar isso. Porque vai dar dor de cabeça. E aí depois vai estourar em cima dele. E aí os defensores, né, que parece que a gente não pode criticar o trabalho do treinador, mesmo vencendo, porque é fácil criticar quando tá na merda. É fácil criticar quando tá mal, mas quando tá bem, quando tá evoluindo ofensivamente, quando tá evoluindo com bola,
você ainda aponta alguns ajustes que precisam ser feitos e é taxado de isso e aquilo. Eu acho uma burrice tremenda continuar essa polarização idiota dentro da torcida do Palmeiras. É momento, sabe do quê? De todo mundo fazer um sacrifício, seja no sábado ou no domingo, ir lá para Barueri, incentivar o Palmeiras, dar uma força para os jogadores, lotarem na Barueri, fazer uma grande festa, cantar até o final para o Palmeiras ir para mais uma final de estadual. Para quem sabe, se acontecer, pegar o Corinthians de novo e dar o troco nos caras. Ao invés de ficar essa birrinha de fora Abel, fica Abel. Eu já dei minha opinião aqui. Espero que o Abel acerte. O Abel acertando, o Palmeiras vai vencer, eu vou ficar feliz. Vai ser bom para todo mundo. Agora, se ele vai ser capaz de fazer ou não, eu tenho algumas dúvidas ainda. Ponto. É minha opinião. Porque esse problema já tem se apresentado há pelo menos uns 5 jogos, é recorrente. A diretoria não vai trazer o camisa 5 agora. Então o que você como treinador tem que fazer? Achar soluções dentro do elenco. O elenco está ganhando um pouco mais de corpo agora. Tem a volta do Lucas Evangelista. Por que não mudar o jeito do Palmeiras jogar um pouco, sem bola, com mais proteção ali à frente da zaga, com Evangelista, Marlon e Andreas, e aí você põe o Alan, com o Flaco e o Vitor Roque. Um jogo que você vai igualar os jogadores do São Paulo no setor de meio de campo, tende a ter mais duelos vencidos nesse setor e, consequentemente, com a qualidade que o Palmeiras tem, que eu acho que é superior ao São Paulo, você consegue se valer, consegue se fazer superior e, consequentemente, tem mais possibilidade de vencer o jogo. Porque a gente vem apontando aqui, o Palmeiras vem ganhando, porém não vem convencendo. E agora é o grande teste. É o grande teste. E outra, quarta, tem outro grande teste. Fluminense de Luiz Ubeldia. Tá? Fluminense de Luiz Ubeldia, um time chato, time duro de bater. O Palmeiras vai ter dificuldades também. Tá? Que é um time que compete até o fim. Então, o Palmeiras tem 2 grandes testes. No Brasileirão, e é um teste, inclusive, no Brasileirão, que vale a liderança. Começo de temporada, Felipe, campeonato. Vale 3 pontos, irmão. Vale os mesmos 3 pontos que vão valer lá em dezembro. Mas, obviamente, no campeonato de pontos corridos, você tem ainda uma possibilidade de recuperar esses pontos e tudo mais. Agora, no sábado ou no domingo, contra o São Paulo, não há outro jogo. É jogo único. E é o grande teste da temporada até esse momento pra mim. É o grande jogo desse novo time do Palmeiras. Que ainda não terá o Allianz Parque, enfim, é um grande mistério. Ninguém se comunica muito claramente. Os shows continuam acontecendo à torta e à direita. E o Palmeiras não joga no seu estádio. Que é outra questão também. Mas, analisando o jogo num todo, eu acho o Palmeiras favorito pelos jogadores, pelo jeito ofensivo que o Palmeiras vem jogando. O São Paulo vem passando por momentos muito ruins fora de campo, mas em campo o time evoluiu desde que perdeu para nós. E sabemos também que esse jogo, como eu abri o vídeo dizendo, não é um simples jogo. É um jogo de narrativas, é um jogo de pressão fora de campo, de diretorias e tudo mais. Tudo bem que essa diretoria interina do São Paulo aí aparentemente não tem força nenhuma. Mas eu espero que seja um jogo decidido dentro de campo, sem polêmica de arbitragem, sem aquela papagaiada toda de discussões nas mesas redondas por aí, tudo mais, etc. Aquele papo, o Palmeiras é fascista, não sei o quê, sabe? Essas coisinhas ridículas que a gente vê na rede social, que tudo que se fala é menos de futebol. Então, cara, vamos olhar para dentro de campo. O Palmeiras tem problemas ainda sem bola na parte defensiva, e o Abel precisa olhar para isso. Eu entraria com o Lucas Evangelista no lugar do Maurício. Você ganha ainda possibilidades no seu banco de reservas, você enriquece ainda mais o seu banco de reservas para um segundo tempo, para uma mudança tática, para ir para cima do adversário, e você resguarda ali o seu meio de campo, protege melhor a sua dupla de zagueiros, protege melhor ali esse corredor central, como apontou muito bem o pessoal do Análise Verdão, que tem
essa deficiência no jogo do Palmeiras ainda, sem um camisa 5. O jeito que o Palmeiras é armado, já cansei de falar aqui e repito, o jeito que o Abel vem armando o Palmeiras, esse time grita, clama por um camisa 5. É muito legal de ver o Andreas e o Marlon jogando com bola? Os dois estão se complementando muito bem na fase ofensiva. Mas sem bola, a gente vê claramente como contra o Capivariano, por exemplo, e outros jogos, o Palmeiras ficou devendo nesse setor. E contra adversários melhores, como será daqui pra frente, com o Brasileirão daqui a pouco afunilando, vem Libertadores, Copa do Brasil, o Palmeiras precisa apresentar, na minha visão, um jogo mais seguro. Concorda comigo? Discorda? Comenta aí embaixo, deixa o seu like, deixa o seu hype, é muito importante pro meu trabalho aqui, pro canal crescer mais e mais, beleza? Tamo junto, um grande abraço e avante palestra. Voltamos aqui para falar mais sobre esse jogo, afinal de contas, Palmeiras e São Paulo não é apenas um jogo.